No vídeo de hoje nós vamos trabalhar uma sugestão da minha aluna, Claudete. Parabéns pelo seu aniversário, Claudete. E é exatamente por causa do seu aniversário que eu fiz questão de passar a fila e colocar o seu pedido na frente. A Claudete nos fez uma sugestão de trabalhar a perspectiva de Judas, o discípulo do Senhor. E neste vídeo é isso que nós vamos falar. Que o Senhor em Cristo vos abençoe. Escreve você que não se inscreveu, continue aí com a gente, compartilha, curte, coloca aí suas anotações, suas prescrições, pega sua Bíblia, seu papel, sua caneta, suas anotações e vamos para mais um devocional na sugestão da nossa amiga Claudete. Judas, o traidor, Judas, o discípulo, Judas, o Iscariotes. Afinal, quem é essa figura tão enigmática que raríssimas vezes aparece nas pregações e nos ensinamentos da igreja? Mateus capítulo 10, verso 1 diz assim a palavra do Senhor. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, os Zelotes, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12, diz a palavra do Senhor. A primeira coisa que a gente tem que entender a respeito do personagem Judas é que ele era discípulo do Senhor. Ele fazia parte daqueles que foram chamados pelo próprio Cristo. Uma coisa que nos ensina a respeito desse personagem é o seu comprometimento. Judas estava entre aqueles que o Senhor viu neles, aqueles que poderiam levar a pesada responsabilidade do chamado ao apostolado. Ele era um dos 12 e, curiosamente, estava com Jesus, perto de Jesus. Viu e ouviu, incrivelmente, coisas que a gente nem pode imaginar. Já adiantou o próprio João, o discípulo. Se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas em um livro, os livros do mundo inteiro não caberia. Agora, presta atenção, querido. Imagine o que Jesus não deve ter falado a estes 12 homens que ele chamou de seus discípulos. Coisas incríveis. O comprometimento de Judas nos faz entender que ele é um dos 12. Eu insisto nisso, porque na maioria das vezes a gente só o percebe lá no final, como traidor. Mas Jesus viu em Judas a possibilidade de ser um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, um dos seus enviados. A segunda coisa que a gente percebe em Judas é a oportunidade que ele teve. Como discípulo, ele andou 3 anos com o Senhor Jesus em seu ministério. O ministério de Jesus começa no momento que ele é batizado por João Batista, do Rio Jordão, e se encerra no momento que ele é crucificado no Gólgota. Ele viu e ouviu as mais incríveis observações da boca do próprio Mestre, que nenhum cristão tem condição de sequer imaginar, porque tudo que nós temos nos evangelhos é apenas reedições de 2 testemunhas e outros que ouviram das testemunhas. Então nós aqui estamos diante de uma figura
que teve o privilégio de ser ensinado, orientado, exortado pelo próprio Senhor Jesus. Não existe melhor exemplo do que a figura do próprio Senhor Jesus. Algumas pessoas ficam exigindo de nós pregadores, dos pastores, de líderes de departamento, etc., que eles têm que ser exemplo. Eu discordo completamente. É verdade, a igreja tem que ter um testemunho digno e fidedigno, mas o exemplo para tudo e todos é a pessoa bendita de Jesus. A partir do momento que nós tiramos os nossos olhos do Cristo e colocamos sobre qualquer outra figura, já começa a perder o sentido, ou começa, no mínimo, estar padecente de alguma frustração. Aqui, diante dessa observação a oportunidade que é dada à figura de Judas, a gente acaba até sendo consolado, porque diante do melhor mestre se teve o pior discípulo, diante do maior professor se teve o pior aluno, diante do homem mais amável temos a figura mais desgostosa da humanidade, diante do amor, o traidor. Muitos pais, pastores, líderes, professores, na altura do campeonato, chegam a olhar para o seu pupilo e perguntar, onde foi que eu errei? O que mais eu poderia fazer? Nós falhamos em que no nosso ensino? Se você está passando por uma situação semelhante a essa, pode ficar tranquilo, pois até Jesus teve o seu desgosto ao ver Judas não conseguindo abarcar tudo aquilo que ele partilhou. Nem mesmo o melhor mestre produz os melhores alunos, se esses alunos não o quiser ser. A terceira situação que observamos em Judas é a questão da escolha. Diante de Jesus, Judas escolhe ser servo de Satanás, segundo consta em Lucas 22, verso 3, João capítulo 13, verso 2 e o verso 27. E entrou Satanás no coração de Judas. É aquilo que o Senhor vai dizer: o que faz mal para o homem não é o que está do lado de fora, mas é o que está dentro dele. Se Judas permite Satanás apoderar-se do seu coração, é porque ele abriu a porta, é porque ele cedeu passagem. Ele fez uma escolha de dar lugar à traição, mesmo convivendo com o mais sublime amor. E as nossas escolhas, evidentemente, sempre implicam em inúmeras consequências. O resultado das escolhas de Judas, em vez de escolher Jesus, luz e perdão, escolheu a Satanás. Treva, remorso, culpa. E tem algumas pessoas que entram dentro da igreja e aí a gente percebe que elas foram para lá procurar qualquer coisa, menos a Cristo. Porque um dia elas saem da igreja, botando a culpa em tudo e em todos. E a gente sabe que quem sai da igreja, culpando a tudo e todos, é porque nunca entrou dentro dela em busca de Jesus. Mas o ápice de tudo isso é a cena do beijo. Mateus capítulo 26, verso 48 e 49 diz: E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: Eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Judas tinha uma intimidade com ele tão tremenda que era capaz de cenas como essa. Como a gente viu anteriormente no Evangelho, era alguém que comia do prato do Senhor. Comer com alguém já é intimidade, imagina partilhar do próprio prato. Mas essa cena do beijo me chama a atenção, curiosamente, porque Judas quer discernir Jesus dentre outros.
No Evangelho de João vai dizer que os soldados chegaram com lanternas nas mãos. Consequentemente, estava à noite. Jesus não tinha nenhuma vestimenta brilhante que se destacava dos seus discípulos. Jesus era uma pessoa semelhante aos demais, que parecia com o seu grupo, com o seu povo, com o seu pequeno rebanho de 12 pessoas. Jesus não era alguém glamorizado, em vez da liderança daquele tempo que sempre se servia de tudo e de todos. Jesus era um líder servidor. Um líder que exercia o ministério no ápice da palavra servir. Jesus não era alguém que se destacava entre o seu grupo, mas era um comum entre eles, como a gente costuma ver em certas lideranças por aí. Jesus não tinha nem mesmo a túnica brilhante, não se colocava entronizado e nem mesmo tinha privilégios sobre os outros. Jesus era o tipo de líder que se misturava no meio das suas ovelhas. E Judas, partindo do pressuposto que todo mundo mais ou menos vestia igual, tinha um cabelo mais ou menos igual, uma barba igual, um tom de pele igual, a roupa igual, estava escuro. Judas conhecia Jesus ao ponto de conseguir discerni-lo entre todos. Tinha tanta intimidade com Jesus a ponto de não errar, até mesmo em trevas, no meio da noite, na escuridão, o seu mestre. Mas não conseguiu entender o que o seu mestre era capaz. A gente pode entender lá em João capítulo 1, verso 5. A luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. As trevas na vida de Judas, a obscuridade de seu coração, deixou seus olhos ofuscados a contemplar a luz de Jesus. Ele o trai. Consegue discernir ele no meio da multidão, mas não consegue perceber do que ele é capaz. Consegue apontar quem é ele no meio de tantas pessoas. Consegue apontar quem é ele no meio da escuridão, mas não consegue descrever do que ele é capaz. Não conseguiu absorver o que ele tem poder para fazer. Porque é verdade que Judas cometeu uma das coisas mais tristes que um ser humano pode fazer. Além de ser traidor, ele vai para sempre ser lembrado como o traidor. Aquele que traiu o Senhor. Aquele que traiu Deus. Aquele que traiu Deus revelado na humanidade, Deus encarnado no homem, Deus manifesto. Ele poderia ser lembrado por inúmeras coisas, mas será lembrado como o mais amargo dos vilões. Trair aquele que não tem como trair. Trair o amor manifesto, Jesus Cristo. E ele o trai. Se ele realmente tivesse aprendido sobre ele, não apenas esteticamente, mas contemplado a profundidade do seu coração, com certeza Judas poderia ter voltado, ter pedido perdão para o mestre, que o mestre o perdoaria, dando assim o seu último ensinamento. Afinal, não existe traição que ele não possa perdoar. Não existe decepção que Jesus não possa curar. Quem sabe você está passando por tantas situações como essa? Eu quero ministrar o seu coração. Não há amargura que o amor sublime de Jesus não possa vir adoçar. Eu não sei que situação que você se encontra, mas por favor não faça o mesmo caminho que Judas fez. Sabia falar tudo sobre Jesus, até mesmo discernir quem era o seu Jesus. Mas não foi capaz
de abarcar o poder que ele podia fazer. E que poder que Jesus tem? Jesus tem poder para poder nos perdoar. O poder de Jesus é o poder de fazer algo por nós, algo pela nossa desgraça. O sangue que escorria daquela cruz, fazendo um rio em nossa vida, cura toda a ferida, cicatriza. Aquele sangue carmesim é bálsamo para curar-nos, para transformar-nos, inclusive dos nossos próprios opróbrios, daquilo que nós mais envergonhamos, daquilo que nos deixa constrangido, não diante dos outros, mas de nós mesmos. Eu estou falando de consciência, de olhar no espelho, do examina, pois, o homem a si mesmo. É diante dessa breve passagem, eu te convido a refletir. Não tenha o futuro de Judas. Sabe tudo sobre o Mestre, mas não fez a experiência principal de receber o perdão do Mestre. Em contraponto disso, o ladrão da cruz que mal sabia quem era aquele homem. Ah, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Teve praticamente nenhuma experiência com o Mestre, mas soube aproveitar o momento de perdão. Não adianta a gente saber tudo sobre ele. É verdade que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem mais conhece do Senhor, mais evidentemente dele vai ter. Mas quando nós estamos falando desse conhecimento, é o conhecimento na experiência daquilo que ele é, da sua pessoa, do seu poder, sobretudo começando a partir de uma matrícula chamada perdão. E é fácil discernir uma pessoa que fez a experiência do perdão de Deus. Ela é livre para perdoar. Ela não está com ninguém amarrada na sua vida, com ninguém engasgada a goela abaixo, como se diz por aí. Ela perdoa. Ela libera o perdão. Não seja como Judas, que soube tanto do Mestre, mas o principal não conseguiu abarcar. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor possa ter piedade de nós. Assim como Bartimeu gritava, Kyrie eleison, Cristo misericórdia. Que você e eu possamos nesse momento pedir, Cristo misericórdia. E se tiver uma coisa desse Cristo que nós queremos mergulhar, é no seu perdão. E aí sim, nós possamos, com toda a autoridade, orar ao Pai Nosso. Pai, perdoe as nossas falhas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Obrigado pela sua companhia. Mais uma vez eu te peço, inscreve, compartilha, coloca aí as suas anotações, não deixa de participar não. Que Jesus possa vos abençoar. Feliz aniversário, Claudete. Muito obrigado pela sugestão. Jesus continue te abençoando. Sua casa, sua família, sua vida, seu ministério. Que você seja plena do perdão de Deus, hoje e sempre.